Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira, edição 105. Tivemos o Grande Prêmio da Holanda nesse último fim de semana, vitória de Lando Norris. Já são 5 corridas que o Max não ganha na Fórmula 1, já esqueceu ir no holandês completamente no pódio. Tivemos também Fórmula Indy, o Will Power dando a sua última cartada para tentar tirar o título do Alex Palou nessa temporada. Tivemos também prova lá na Europa do European Le Mans Series. Temos o Nelsinho Piquet correndo nos sertões, enfim, esse é o nosso cardápio do Pelas Pistas dessa semana. Lembrando para você se inscrever no nosso canal no YouTube, like no vídeo, compartilhe com os fãs da velocidade. Também estamos em todas as plataformas de áudio, estamos na Zapping e também para você não esquecer do nosso programa de membros, tem muito conteúdo bacana. A gente vai produzir ainda mais conteúdo bacana para os membros dos nossos canais, do nosso canal no YouTube, além do @pelaspistas360 no Instagram, @pelas pistas no TikTok e na nossa lojinha pelaspistas360.com.br. Tem até aqui uma notação no nosso roteiro, entre parênteses, em breve nova estampa da camiseta do Pelas Pistas. Certo? Estamos aqui na nossa grande mesa do nosso novo estúdio do Pelas Pistas, hoje com o Christian Fittipaldi, o Nelsinho tá lá nos sertões e você tá aqui com a gente passando frio, tudo bem? Tô passando frio, mas pelo menos a gente não tá no meio da terra, né? Ele tá de terra de cima até embaixo. Nossa, tô narrando os sertões pro canal do então Sertões. Você tá sabendo exatamente o que eu tô falando. Nossa senhora, mas teve, quando foi? Na sexta-feira, teve o Super Prime, que são os 8 mais rápidos de cada categoria, que você disputa tipo o mata-mata, tipo o Race of Champions. Não dava quase nem pra enxergar o Super Prime. O Bruno Varela, que veio aqui no programa, a hora que ele ganhou, ele foi dar um zerinho, mas bem no camarote. A galera do camarote, era celular que foi pra oficina depois pra tirar. Nossa, é impressionante. Não sei se o Nelson tava lá, não sei se o Nelson comeu poeira lá também, porque os caras levantaram poeira literalmente lá no... Estão lá na poeira, estão acelerando na poeira enquanto a gente acelera aqui Pelas Pistas. Eu sei que no primeiro dia, no domingo, ele tava em 6º lugar na categoria dele, na UTV2. Ih, mas tem... Não, sábado que vem. Bom, você tá narrando, então você tá sabendo. Ainda vai passar muita água debaixo da ponte. Exatamente, muita poeira pra todo mundo. Turma, começar com o nosso programa. Tivemos então o senhor Christian Fittipaldi, Zandvoort, na Holanda, Grande Prêmio dos Países Baixos, Grande Prêmio da Holanda. Você quer falar antes da corrida ou do bolão? É o bolão. Um dos piores bolões nossos, isso aqui. Foi? Foi. De todo mundo? De todo mundo. Ou só meu? Não, o seu foi mal. Foi o pior de todos? Quem mais fez pontos fui eu, certo, Carl? Porque eu acertei o Max em 2º lugar. Eu errei a McLaren que ia ganhar a prova. Tá. Depois Piastri, deu Lando. Ó, o Nelsinho acertou. Você e o Nelsinho acertaram a pole. Vocês colocaram o Max. Não, a gente errou a pole. Erraram a pole também? Não, erramos. Não, a pole foi Lando, né? É exato, a pole foi Lando. Então. Ótimo. Acho que ninguém acertou a pole, é verdade? A pole foi então Lando. Ninguém acertou nada, resumindo. Não, eu acertei o Max cravado e eu e o Nelsinho acertamos o Lando no pódio. Temos um vencedor. Aqui ó, disparado. Podemos colocar aquelas claps de aplausos pra falar sobre nosso bolão. Só atualizando o bolão, Nelsinho tem 57 pontos, eu tenho 55 e você tem 47. Você já perdeu a asa móvel aqui do bolão. Você não dá pra abrir a asa mais, não. 10 pontos, pô? Não, 10 pontos. Eu tô começando a ficar preocupado agora, hein? Eu vou ter que recuperar bem agora no final. Vai ter que recuperar bem aqui. Quero saber de vocês que nos acompanham. Puta, eu bati na mesa aqui, um cara vai reclamar que a gente bate na mesa. Eu li o comentário. Vocês batem na mesa. Foi mal. Desculpa. Foi mal. Vou tentar não bater na mesa aqui. Mas quero saber o que vocês acharam do nosso estúdio novo aqui, dos 2 anos na Pod 360. Ficou legal, vocês mexeram aqui no estúdio, né? Mexemos, não. É que ontem não. Na semana passada, como era 2 anos, a gente queria fazer uma surpresa para todo mundo. Acabou acontecendo meio... Enfim, em cima da hora, né? Tudo super rápido. Então, daí a gente teve mais uma semana pra mexer nos detalhes, arrumar tudo. E vem novidades visuais pra vocês nas próximas semanas, então fiquem ligados aqui que vem... Que partes das novidades visuais... a gente vai voltar, né? Mas a gente vai voltar mais ativamente. Aquilo que a gente já fez com a Indy no passado, vamos fazer agora, mais detalhadamente pra vocês. É isso aí, com questões visuais do nosso programa. Começando, senhor Christian Fittipaldi, tivemos
vitória de Lando Norris na maior diferença do primeiro pro segundo colocado de um GP nessa temporada. 22,8 foi o que o Lando venceu a prova, sendo que ele ultrapassou ali por volta do giro 17, ele passou o Max, largou mal de novo o Lando, Max assumiu a ponta, na volta 17 ele passa, abre e vence com 22,8 segundos. O que eu adorei hoje de manhã ler num site, sinceramente eu nem lembro aonde que foi, dos vários que eu sempre leio, começou assim: Lando Norris larga mal de novo. Ok? Sim. Ele ganhou a corrida ou não ganhou? Não ganhou. Então, tudo bem, só que deveria ser, mesmo largando mal, Lando ganha a corrida, ou Lando vence, apesar de ter largado mal. Não, parecia que estava dando ênfase no fato que ele largou mal. Só que aquilo que ele entregou, meio que largar mal, era desse tamanho, e o que ele entregou era desse tamanho. Tanto que, por que eu trouxe isso à tona? Porque, para mim, sem dessecar a corrida, né, detalhadamente, né, a corrida resume-se à última volta. Lando Norris fez a volta mais rápida da corrida, quando ele não precisava, na última volta. Então, por aí a gente consegue ver o quanto que ele estava de margem durante o Grande Prêmio inteiro. O quanto que Lando McLaren era superior a Verstappen, Red Bull, pelo menos nesse grande prêmio. Mas só voltando em relação à largada, eu entendo o que você disse. Realmente, o cara ganha a prova, 22, como eu falei, quase 23 segundos, a maior vantagem do ano. Mas esse fato da largada já é algo, assim, marcante. E nesse grande prêmio não fez diferença, porque ele ganhou. Mas fez diferença, por exemplo, em Barcelona, que ele não ganhou. Fez diferença em Imola, que ele não ganhou. Fez diferença na Hungria, que deu aquele bafafá todo. É algo que o Lando tem que melhorar. Concordo olhando por esse lado. E você pode ter certeza, conhecendo as equipes profissionais de Fórmula 1 e ainda mais a McLaren, com todo o histórico que eles têm, segunda de manhã, se ele não for para a fábrica hoje lá na McLaren, que ele vai amanhã de manhã, você pode ter certeza que esse é o primeiro assunto que eles vão debater. O que está acontecendo? Que eles vão perguntar para ele: o que está acontecendo na largada? O que a gente pode fazer para te ajudar? É esse o approach correto, e não, nossa, por que você largou mal de novo? Você não sabe largar. Não é isso. É o que a gente pode fazer para te ajudar, se é que não é um problema técnico deles, né? Porque o Piastri, se olhar para o Piastri, ele também não largou super bem. Então, é mais ou menos isso. O que a gente pode fazer para te ajudar indo daqui para frente. Porque, como você mesmo comentou, tiveram vários grandes prêmios que, se ele tivesse largado normal, não é nem super bem, normal, ele provavelmente teria alterado o resultado final da corrida. Na Bélgica também ele não largou bem, mais uma prova. Se eu esqueci de mais alguma, vocês coloquem nos comentários aqui das largadas do Lando Norris. Mas uma outra coisa que chama atenção são dois números que eu quero trazer à tona, Christian. Você falou do conjunto Lando e McLaren derrotando com praticamente, vou arredondar 23 segundos, tá? Foi 22,8, mas vou arredondar 23, que é a maior diferença de um primeiro para o segundo no ano. Na primeira prova do ano, o Max venceu, o Lando foi quinto, 48 segundos atrás. Como que essa McLaren cresceu? O Zac Brown deu uma entrevista no fim de semana dizendo: queria ter esse carro desde o começo? Não tínhamos, temos que tentar compensar agora. Mas de 48 para trás, os caras meteram 23 na frente já. Numa pista, enfim, configurações diferentes, tudo. Bahrein de Zandvoort, mas é um crescimento nesse ano que vem desde o ano passado assombroso. Não, esse número que você acabou de comentar é um delta bem significativo, né? E voltando ao ano passado, o crescimento, de uma maneira geral, talvez até mais ainda, né? Porque o ano passado, no começo do ano, teve corrida que eles foram eliminados no Q1. Na primeira. Na primeira? Foi os dois carros ou só um? Os dois foram. Bom, pelo menos um garantido. Exato. E não foi por problema mecânico, foi porque o carro não andava o suficiente. Daí eles deram aquela mudança de patamar, e daí ficaram competitivos até o final do ano.
Esse ano, eu já comentei isso em alguns programas no passado, eu esperava uma McLaren baseado em como eles terminaram o ano passado, no começo do ano talvez um pouquinho melhor, que não aconteceu. Daí com certeza eles tiveram que regroup, né, e ver, ok, onde que a gente está engolindo bola. E daí deram um outro salto de qualidade que foi gritante a partir de Miami, se eu não me engano, né? Eu acho que foi no Grande Prêmio de Miami. Que eles ganharam isso. Isso. Sim. Então, que foi o outro grande salto de qualidade deles. Então, às vezes o timing da Fórmula 1 não funciona. Eu vou para a pista e já na primeira corrida o carro vai ser maravilhoso. Às vezes precisa passar por um processo de você entender o carro, de você modificar o carro e de você otimizar o carro, porque não é só essa asa dianteira vai fazer mágica. Ok, a asa dianteira faz mágica desde que a traseira do carro esteja numa altura X, porque na altura Y a traseira vai estolar, então não vai funcionar depois a asa dianteira. Então, talvez eles tiveram que entender um pouco mais da combinação do carro para conseguir extrair o máximo possível dele, que é exatamente isso que eles estão fazendo agora. Do outro lado da disputa, o Max deu uma entrevista, disse que o P2 era o que dava para fazer, era onde eu conseguia chegar. Ele até reclamou durante a prova, não tenho velocidade, não consigo fazer nada, além do segundo lugar. E o Helmut Marko também deu uma declaração, disse que foi uma vitória alarmante da McLaren e que já está projetando, olha, não sei se os 70 pontos de vantagem serão suficientes. Você acha que tem um alerta amarelo ligado lá na Áustria? Acho que eu pensei nisso ontem. Assim que terminou a prova, eu comecei a fazer as contas, né? Tá. Faltam o quê? 9 corridas agora? Faltam 9 corridas. 9 corridas. 3 sprints. Tá. Que tem pontuação na... Lógico, é uma pontuação menor, mas ainda tem pontuação. Então 2 são... ou 3 sprints, agora me pegou. São 2 ou 3. Acho que 2 ou 3. Bom, são 70 pontos. 70 pontos, você ganha, sem fazer a volta mais rápida, são 25. Se você ganhar uma corrida. Tá? 25. 25, isso mesmo. Isso. E se você ganhar a prova. Vamos supor, se o Lando ganhar a próxima corrida e o Max tem um problema mecânico, que pode acontecer. Se você pegar a média de todos os carros, pelo menos um problema mecânico na temporada inteira, não é nada... alarmante, não é nenhum absurdo, ele poderá ter. Daí essa diferença já cai para o quê? 45 pontos, né? 45 pontos com 8 provas até o final do ano seria mais ou menos o equivalente daquela pontuação antiga de 9, 6, 4, 3, 2, 1, quando só pontuavam, na minha época, que só pontuavam os 6 primeiros, seria para mim mais ou menos o equivalente entre 6 a 9 pontos de diferença. É muito pequena essa diferença. Eu sou péssimo de contas, até vou pedir pra Cal qualquer coisa me ajudar, mas eu sou péssimo de contas aqui. São 9 corridas restantes. Vou excluir as sprints e vou excluir a volta mais rápida, pra arredondar a conta. A diferença do primeiro pro segundo na pontuação são de 7 pontos. Tá, isso. Que é 25 para 18. Tá. Restando 9 provas de 70 pontos, se o Lando ganhar todas e o Max for segundo em todas, o Max vai ter 7 pontos de vantagem na frente. Tá. Que aí agora vai começar de novo aquela coisa. 7 pontos, que é a vantagem do primeiro pro segundo, que é a diferença do Grande Prêmio da Hungria que nós tivemos. Aquela treta toda lá. Então, daí a gente vai... E a gente comentou sobre isso. A gente comentou sobre isso logo na segunda-feira. O programa vai na terça, exatamente. Depois do Grande Prêmio da Hungria. Excluindo volta mais rápida, excluindo aí as pontuações de 2 ou 3 sprints. Que eu sei que vai ter Áustria, vai ter sprint... E Interlagos vai ter sprint. Não deve ter mais alguma perdida, eu acho. Mas sendo advogado do diabo nisso, que seria interessantíssimo isso que você acabou de colocar, se por acaso acontecesse. Sim. Mas sendo advogado do diabo, eu não acho que o Lando vai ganhar todas as corridas até o final do ano. E não acho que o Max vai terminar em segundo em todas as corridas. Então, a conta é interessantíssima. Mas é uma realidade que não é uma realidade. Eu confesso que o lance dos 7 pontos me veio depois de eu ter pensado no meu raciocínio que eu ia fazer. Eu até acabei de fazer a conta, mas... vamos considerar então esse cenário, tipo de...
o cenário ideal, que é um cara ganha todas, o outro chega em segundo em todas, são 7 pontos. 7 pontos é realmente uma margem pequena de gordura real que o Max tem em relação ao Lando. Porque é isso. 7 pontos na pontuação atual? Não, 7 pontos. 7 pontos isso. de gordura. Vamos ver. Se um cara ganha todas e o outro chega em segundo em todas, a gordura real que o Max tem é de 7 pontos. Então, mas é muito pouco. Eu diria que é quase 1 ponto, de repente, lá na década de 90, entendeu? Então, que é muito pouco. Terceiro lugar já complicou tudo. Exatamente. Então, concordo com as palavras do Helmut. Sim, o Max tem muita experiência. Ele, sem dúvida nenhuma, tem uma ótima equipe por trás. A Red Bull deve estar fazendo e desfazendo o carro inteiro para ver, ok, onde que a gente está engolindo bola aqui, ou aonde que a gente pode melhorar, porque a gente tem que fazer frente à McLaren. Se a gente não fizer frente à McLaren, é muito provável que a gente vai deixar escapar esse campeonato do mundo. Tendo dito isso, se o Helmut Marko está tão preocupado com o Mundial de Pilotos, então ele deve estar muito mais preocupado com o Mundial de Construtores, que eu acho que só tem uma diferença de 34 pontos, se eu não me engano. 30 ou 34? Acho que até menos. Não. 30 pontos. 30 pontos. 30, então são 70 de piloto e 30 de construtores. Então, se o Helmut Marko já acendeu a luz amarela para o piloto, para o construtor já deve estar com a vermelha piscando. Esse para mim já era. Já era. Você acha? Eu acho. Eu acho que talvez já era por 2 motivos. Primeiro, que claramente a McLaren tem o melhor carro do grid hoje em dia. E segundo, porque infelizmente o Pérez não está performando no nível que ele deveria estar. O Max termina em segundo, o Pérez deveria estar terminando em quarto, o Pérez deveria estar terminando em terceiro. Agora, o Max terminando em segundo e o Pérez terminando em sétimo, isso porque em Zandvoort ele teve um final de semana que estava todo mundo comentando que o Pérez voltou, aquele normal dele, que foi um final de semana bom. Ok, então quando ele tiver um final de semana ruim, ele vai estar terminando em 12º. 0 pontos. 0 pontos, não vai ser o suficiente. Vai ser interessante. Isso muita gente pode estar pensando, não sei se o cara vai ganhar todas as provas e o outro vai ser segundo em todas. Eu lembro daquele campeonato de 2016, do Hamilton contra o Rosberg. Quando teve o estouro do motor do Hamilton, o Rosberg poderia chegar... Faltavam 4 ou 5 corridas e o Rosberg podia ser segundo em todas essas e ainda ter um terceiro lugar. E o Hamilton tinha que ganhar todas. E o Hamilton ganhou todas e o Rosberg teve os segundos, um terceiro no Brasil e foi segundo. Então, tipo assim, é um cenário que pode acontecer. Já aconteceu no passado, você vê como, tipo, às vezes... Também acho que em 9 corridas não serão 9 vitórias do Lando e nem 9 segundos lugares do Max. Mas se talvez mais fácil os 9 segundos lugares do Max do que as 9 vitórias do Lando, mas eu acredito que não vai ser isso, mas que tá aberto, tá aberto. Eu tô curioso, mas muito curioso para ver se dentro de alguns meses a gente vai trazer à tona aqueles pontos da Hungria de volta. Esses pontos Será que esses pontos vão fazer falta? A chance desses pontos não fazerem mais falta sei lá, o Piastri começar a roubar mais ponto no Max. Lógico. Pra tentar balancear isso daí. Mas realmente, 7 pontos. Falando nele, o que você achou dele esse final de semana? Do Piastri? Esperava mais. Eu botei ele no bolão, né? Pole vitória, eu esperava mais. Então, esperava mais. Esperava mais. O que eu acho, às vezes, é que... Vamos ver o que você acha, o que eu acho também. O Lando, eu acho que ele tá mais próximo do calibre disputar o campeonato do mundo que o Piastri. Até mesmo... porque ele tem mais preparo com o carro de Fórmula 1, tem mais experiência dentro da Fórmula 1 em todos os aspectos do que o Piastri, que não tá nem com a sua segunda temporada completa. Porém, ainda falta, de repente, 10% pro Lando. Para ele... Pro Piastri. Não, pro Lando. Tá. Pro Lando. Pro Lando disputar o... Pra ele chegar naquele nível Hamilton, nível Max, nível ok. É isso tudo que eu tenho, eu tô aqui pra ganhar o campeonato do mundo. Chegar no 7º sentido dos Cavaleiros do Zodíaco. Exato. Né? Vai pegar os de ouro de igual para igual. Talvez até um pouhinho menos. E esse número 10% é um número que eu joguei, mas falta bem pouco. O Piastri,
eu acho que falta 20% para ele. Ele tem todo o potencial do Lando, talvez até mais, só que para mim falta um gap um pouquinho maior, falta um pouco maior que o Lando, e eu espero que isso venha naturalmente à medida que o tempo vá passando e ele for correndo cada vez mais para ganhar mais experiência dentro da Fórmula 1, mas eu acho que falta um pouquinho mais. Eu acho que essa diferença ela é evidenciada maior na classificação. O Lando classifica melhor que o Piastri. Então, você largando, por exemplo, que nem nessa prova, de pole e quarto, foi basicamente a diferença ali, realmente. Você vê a diferença no quali. Mas na corrida a gente pode falar que o Lando deu um baile no Piastri, né? Mas aí também tem a situação de prova, que uma coisa você tá em segundo disputando o primeiro, outra coisa é você com mais gente atrás olhando. Mas o Lando teve que passar o Max, né? Teve que passar o Max, justo. Então, e a gente pode ser advogado do diabo e falar que o Piastri não conseguiu passar a Ferrari do Leclerc. Sim. E que ele ficou lá atrás, sei lá, 30 voltas atrás e ele não conseguiu passar ele. Então, sim, eu acho que principalmente quando o Lando acerta a volta. Quando o Lando acerta imagina, ele meteu 3 décimos na casa do Max numa pistinha de um pouco mais de 1 minuto. É bastante coisa. É bastante coisa. Sendo que todos os tempos estavam extremamente apertados. O maior gap que tinha do grid inteiro, eu acho que era do Lando pro Max. Pro Max, exato. Era a maior diferença, que era de primeiro para segundo, né? Daí você olhava todo o resto, tava bem perto. Mas usando uma expressão sua, que você gosta no big picture, eu acho que é onde que tem que ajustar ali. Eu acho que o Oscar tem que melhorar um pouquinho a classificação, mas claro, quero saber também a sua opinião, se a gente tá certo na nossa análise, esses 10, 20% que falta apenas pro Oscar Piastri chegar nesse nível, pro Lando também. Queremos saber o que vocês acham. É muito importante a participação de vocês no Pelas Pistas. Até li alguns comentários, né, por aí. Quero deixar bem claro, isso daí não é meu comentário. Isso daí, não. Eu não estou tirando o meu da reta aqui. Eu li isso daí, que agora que a McLaren tá com um carro para ser campeã do mundo, ela tá faltando um piloto campeão do mundo dentro da McLaren para carregar o carro dela. Mas só foi um comentário. Isso eu discordo. Eu discordo de quem fez o comentário. Eu sei que não foi você. Eu acho que o Lando e o Piastri é o chamado material para campeão do mundo. Eu acho que eles são pilotos eles ainda não são. Eles não têm um campeão, mas são potenciais campeões do mundo. São pilotos que você bate o olho. Não, esse aí vai ser campeão do mundo. Que pode ser ou não ser, mas... São assim, meio que os Golden Boys do momento. Exato, são os caras do momento. A Calma passou aqui, a gente vai ter 3 sprints. Então é Austin, São Paulo e Qatar. Então nós temos mais 3 sprints naquela conta dos pontos que nós fizemos aqui do campeonato da Fórmula 1 nas próximas 9 etapas. Vai ser corrida, inclusive, são 9 com 3. E São Paulo é sempre legal, né? Sprint em São Paulo, eu não era muito fã da sprint, mas hoje eu dou o braço a torcer. A corrida aqui em São Paulo acaba sendo legal. É impressionante, cara. É uma atmosfera... Né? Não, e não é só... É tudo. É tudo. A pista proporciona uma corrida legal, com DRS, com você virar na junção, ter que subir. Então tem uma reta muito grande até chegar na freada lá na freada lá do S do Senna. Então, tempo... Você não sabe se chove, às vezes chove. Às vezes não chove. É tudo legal aqui. É muito legal isso daí. Certo. Mais um ponto da prova que nós tivemos. A própria Ferrari. Terceiro lugar, andou bem, hein? E o Sainz também fez uma prova boa. Muito boa. O Sainz fez uma prova muito boa de recuperação. Eles saíram no buraco, porque claramente os 2 carros da Ferrari estavam descontentes com aquilo que foi dado para eles na sexta e no sábado. E daí de sábado à noite para domingo, sei lá o que eles fizeram no carro, né? Porque hoje não pode mexer em nada, né? Mas alguma coisa eles fizeram. Ou, de repente, o carro, na hora da corrida, performou melhor do que quando eles vão classificar, ou quando eles dão 2, 3 voltas no treino e param para modificar alguma coisa. Mas claramente na corrida, o ritmo das 2 Ferraris era melhor do que o esperado. E o Leclerc... até fez um comentáriozinho lá no Insta dele, né? Ele voltando para casa lá de Zandvoort, ele falou: bom,
I'll take it, né? Terceiro lugar num troféu que eu sinceramente não estava esperando. Ele até comentou também numa outra declaração, eu não gosto muito de terceiros lugares, mas esse eu vou... Lógico. Esse eu vou comemorar. Porque realmente foi um grande desempenho, segurando o Piastri. E um resultado que realmente me surpreendeu. Eu botava muito mais fé na Mercedes para ser uma terceira força nessa briga em Zandvoort do que necessariamente a Ferrari. Mas... Ainda bem que você trouxe eles à tona, porque o Hamilton fez uma corrida muito boa mesmo, com todas as punições que enfim, ele teve. Ele não classificou bem, então ele ficou fora do Q3, classificou acho que 11º, daí tomou o pênalti dele, porque ele fechou o Pérez na classificação, acabou caindo um pouquinho mais para trás, daí ele veio lá de trás, largou com um pneu diferente, porque ele tá de pneu mole na largada, o pneu claramente funcionou para ele, só que eu não consegui entender aquela parada de boxe lá do Russell no final. Tudo bem, o Russell não tava num ritmo tão forte no final, mas ele ainda tava ali, né? Então eles praticamente tiraram o Russell de quinto e colocaram ele em sétimo, oitavo? O Russell em sétimo e o Hamilton em oitavo. O Hamilton em oitavo. Isso. Então foi Pérez em sexto. Então. Pérez em sexto. Tá. Só que o Russell, na hora ele tava na frente do Piastri. Não, acho que ele já. Não, ele já tava atrás. Ele já tava atrás do Piastri. Já tinha sido ultrapassado. Ok. Mas quem garante que o Pérez ia ultrapassar ele? Tudo bem, talvez o Pérez estava num ritmo um pouco mais forte, mas o Piastri estava mais rápido que o Leclerc e o Piastri não conseguiu passar pelo Leclerc, ficou sei lá quantas voltas atrás dele. Então, de repente, iria acontecer exatamente a mesma coisa com o Pérez em relação ao Russell. Por isso que eu não consegui entender por que eles trouxeram o Russell para fazer mais aquela parada, achando que ele ia com um pneu novo, né? Achando que ele ia conseguir descontar, performar, encostar no Pérez e ultrapassar o Pérez de novo. Tanto que ele ficou, tô vendo, fazendo a conta, 6 segundos atrás do Pérez no final da corrida. O Piastri ficou a praticamente 2 do Leclerc. O que aconteceu aí? A hora que ele saiu de pneu novo, ele tirou essa diferença bem rápido no começo. Daí, à medida que o pneu foi desgastando, essa diferença foi diminuindo. Ela foi, ou seja, esse delta que ele estava tirando, em vez de continuar exatamente no mesmo ângulo, ele foi diminuindo cada vez mais, tanto que no final eles estavam andando praticamente no mesmo ritmo, né? Então, a minha pergunta que eu faço, será que se não tivessem deixado ele fora, o Pérez teria encostado nele? Mas encostar é uma coisa, passar é outra, sendo que o DRS em Zandvoort não é o mesmo DRS que você tem em algumas outras pistas. A gente pôde claramente ver isso na corrida, né? Tanto que foi bem legal a corrida, porque quanta gente não acabou ultrapassando no final da reta, lá na curva 1, lá na famosa Tarzan, por fora, né? Por quê? Porque eles não conseguiam dar aquela ultrapassada tradicional quando você tá com DRS muito forte, que você vem, pega o vácuo, daí puxa do vácuo, passa, ainda tem tempo para voltar na frente. É isso, de olho nessa disputa. Gostei dessa frase que você falou, chegar uma coisa, passar é outra. Acho que eu vou usar na transmissão na próxima vez. Será que tem algum narrador que usa isso? Não sei. Não, mas é mesmo. São duas coisas completamente diferentes. Você encostar no carro da frente é uma coisa. Você ultrapassar o carro da frente, a gente vai usar a disputa Leclerc e Piastri. Foi exatamente isso. O Piastri estava mais rápido que o Leclerc, só que não conseguiu passar. Ainda tivemos o Gasly chegando em 9º e o Alonso na 10ª colocação, voltando a somar pontos para Aston Martin, os 10 primeiros colocados do Grande Prêmio de Zandvoort. Tem uma imagem muito legal, uma disputa do Gasly com o Albon, que o Albon foi atrapalhado pelo Magnussen, que ficaram tipo 5 carros ali. Aquilo foi legal. Foi legal aquilo, hein? E eu, na hora, o Albon mandou um rádio lá pra Williams, né? Falando, não, isso daqui é perigoso. Bom, ok, isso daí chama-se corrida, né? Então quer dizer que quando o carro anda lado a lado, não pode andar lado a lado, tem que andar em fila indiana. Eu não consegui entender muito bem o contexto daquela mensagem, o que ele quis dizer como perigoso. De repente tinha acontecido alguma situação antes. Aconteceu. Que a TV não mostrou. Então, na onboard, eu vi uma onboard em que o perigoso foi o que o Magnussen fez. Que o Magnussen tava na penúltima curva, deu uma subidinha e travou ele.
A hora que você vem com um cano cheio, então esse foi o perigoso, que ele falou. Não, eu tô achando que foi logo depois, quando eles entraram na reta, que foi até legal de ver na televisão. Legal, exatamente. Que tinham carros lado a lado, mas que por 3 filas, né? Eram 5 carros. Eram 5 carros, então 2,5. Isso. Então, eu achei que era isso que ele tava reclamando. Mas, não, foi do Magnussen que atrapalhou ele. Meu, isso é perigoso, não sei o quê, que atrapalhou ele, perdeu a posição pro Gasly, mas foi um dos destaques da prova. Então, Magnussen mais uma vez. É hora extra, né? Infelizmente, esse daí tá numa situação bem delicada. Ele já recebeu a cartinha dele lá da Haas, então é óbvio que a cabecinha já tá a 1000 dentro do carro. Mas... E nenhuma equipe comenta sobre ele. Nenhuma equipe. A gente pega toda a dança de cadeiras, nenhuma equipe comenta sobre, assim, pelo menos de fofoca, de bastidores, boatos, nenhuma equipe comenta Magnussen. Ele diz que tem conversa com equipes, mas nenhuma equipe... Mas conversa o quê? Com 2 que ainda tem vaga? 3? 2. 2, né? Não, uma. É a Sauber Audi que tem vaga. Fora isso... A Alpine anunciou o Jack Durham. A Alpine anunciou o Jack Durham na semana passada. Falta a Visa. Eu sinceramente. Mas não vai ser ele. Então, isso. E eu não sei. Eu não acredito que o Pérez vai estar guiando uma Red Bull em 25. Só que se o Pérez não estiver guiando uma Red Bull, você pode ter certeza que não vai ser o Magnussen que vai estar guiando a Red Bull. Não vai ser. E também ele não vai entrar na Toro Rosso lá, no programa de jovens pilotos da... Eu tô tentando puxar na cabeça quem foi. Não sei se foi o Ed Jordan ou se foi o David Coulter. Um dos dois comentou essa semana. Comentou 2 coisas. Uma foi que... Bom, esse foi realmente o David Coulter, que ele comentou que ele achou um absurdo o Drugovich não estar na Fórmula 1. Ele, tipo... Dane-se que o cara ganhou no 2º, 3º ano. O cara ganhou com a maior margem dos últimos anos. Tipo, ele mostrou que pode. E alguém comentou que o Lawson seria o cara... Ou daria uma chance pro Lawson direto na Red Bull. Então, essa do Lawson... Só um ponto sobre o Lawson. Tá chegando no mês de setembro, que é onde a Red Bull tem que exercer alguma coisa com o Lawson. Ou dispensa o garoto, ou efetiva o garoto. Então, logo essa novela também de outro piloto vai ser resolvida. É uma situação difícil, porque, por exemplo, se você é o Lawson e te dão uma oportunidade para você guiar a Red Bull, o que você vai falar? Eu não vou, porque eu não tenho muita experiência com a Fórmula 1, eu tenho medo de me queimar. Você tem que pegar. Então, você é obrigado a fazer isso. Do mesmo jeito que, analisando a situação do Kimi, vão dar a chance para ele, já tá tudo acertado, vão anunciar ele em Monza, mas o que o Kimi... O que o Kimi ia chegar pro Toto Wolff e falar assim, não, eu não vou, preciso de mais outro ano de Fórmula 2. Quando você tá lá, apareceu a oportunidade, você tem que pegar. Nem sempre é a melhor oportunidade de todas. Até aí a gente pode voltar um pouco atrás e olhar pro Hamilton. O primeiro carro de Fórmula 1 que o Hamilton guiou foi uma McLaren. E o companheiro de equipe dele chamava-se Fernando Alonso. E eu não acho que ele fez muito mal, né? No ano de estreia dele. Então, de repente, pode acontecer uma coisa com o Kimi. Agora, eu não tô me contradizendo, coisa que eu já disse em outros programas. Eu acho que com o nível de competitividade da Fórmula 1 hoje em dia, eu tentaria, se eu fosse o Toto, cozinhar o Kimi 1 ano a mais na Fórmula 2, já com tudo acertado, com o contrato acertado, tudo, e daí eventualmente colocar ele depois, porque ele é extremamente novo, e eu acho que ele poderia aprender, ele poderia desenvolver muito mais com uma segunda temporada de Fórmula 2, independente do resultado dele. Ele não vai andar em último, ele não vai andar em penúltimo, ele não vai desaprender a guiar, ainda mais se o Toto acredita tanto nele. Então, eu de repente faria isso e eu volto atrás daquilo que a gente falou alguns meses atrás. Eu teria colocado o Sainz. O Sainz por 1 ano, se ele quisesse um contrato de um ano. De repente, foi até oferecido para ele esse contrato, só que a gente não sabe. Se foi. Então, foi. Mas o que eu teria feito é ter colocado o Sainz com um contrato de 1 ano, e daí já tá com o Kimi assinado. Porém, ontem, conversando com você, antes da gente entrar no ar na corrida de Indy, você trouxe outra coisa à tona bem interessante.
E o tal do Russell? De repente, pode ir para os dois lados, né? Para ele, né? Porque o contrato dele termina o quê? Final de 25. Final de 25. Então. E eu não sei se o Max fica de 26 em diante na Red Bull. E o Toto deu uma entrevista dizendo: eu tô com um contrato na minha pasta todos os dias, só esperando o Max assinar. Eu vejo que o Max tá no banheiro, eu vou lá no banheiro, ó, o contrato tá aqui, hein? Imagina, o Max tá lá no banheiro, não sei o quê, olhando pro celular, daqui a pouco só vendo lá em cima um papel, um contrato aqui do Toto Wolff. Tipo, Toto, me deixa. E aí, o Kimi também vai ter um contrato de 1-2 anos, possivelmente. E aí, o que seria do Russell? O Russell pode virar um piloto Red Bull, não sei. E eu acho que o Russell vai ter um ano que vem importante de ano de líder de equipe, porque o cara vai ser o líder da equipe ano que vem. Ele vai ser o responsável. Não, ele vai ser o responsável por levar a Mercedes pro patamar dela. Eu acho que sim. Eu também tô com você e a comparação, evidentemente, que todo mundo vai estar fazendo vai ser com o Russell, principalmente depois dessa temporada, né? Se você perguntar para mim qual foi a temporada mais forte do Russell, eu acho que foi essa. Essa aqui. Eu acho que a primeira foi forte, a segunda não foi forte, a segunda eu esperava mais dele, e essa daqui foi a temporada mais forte dele dentro da Mercedes. Porque você vê que o carro da Mercedes melhorou, é um carro que hoje briga por vitórias. O Hamilton, ele venceu na pista 2 corridas, o Hamilton uma, mas por causa da desclassificação ficou 2-1 pro Hamilton. Mas assim, você vê, o Hamilton acendeu, opa, peraí, esse carro dá pra beliscar coisa aqui. Ele acendeu também e eles estão andando no mesmo nível. Isso mostra bem o Russell nessa prova. O Christian comentou sobre o Antonelli, ele tá confirmado já no treino livre da Mercedes, que ele faz em Monza nesse fim de semana. E tem tudo também para ser anunciado logo como piloto. Podemos dizer, hoje não tem outro piloto pra Mercedes contratar também, né? Teria, né? Mas não tem mais, né? Porque não tem. Só se o Max falar, tipo, não vou querer no que vem, mas não é o caso. Dos pilotos que estão atualmente na Fórmula 1 com experiência, não tem. Não tem. Turma, Grande Prêmio da Itália na próxima semana. Só uma informação que saiu nessa segunda-feira, a Haas vai poder competir na Itália, tá? Eles fizeram parece que caiu o Pix. O Pix caiu ali no banco. Era a TED, porque você tinha que esperar o banco abrir na segunda-feira na Suíça. Porque era muito alto, né? Então daí tinha limite do Pix. Tinha limite do Pix. O que era? 9 milhões que eu vi? Cara, não, que eu li, né? Eu não sei. Era isso? 9? Então, bom, sei lá se é realmente isso, mas era uma grana. Era pra Uralkali, que era a empresa do pai do Mazepin. Tinha uma grana e tinha um carro que eles estavam devendo pra ele. Além da grana, tinha um carro também de... Agora, você imagina a influência que aquele pessoal não tem pra conseguirem... Putz, anos depois... Não, anos depois ter segurado a equipe inteira em Zandvoort, né? Ou seja, acabou a corrida, tá todo mundo preso aí, ó. Vocês vão sair daqui. Vai preso, entre aspas, mas nenhum carro, nada sai daí. É isso aí. Ponto final. É isso, as notícias, os bastidores da Fórmula 1. Esse fim de semana a gente falou de Fórmula 2. A Fórmula 2 também volta à ação em Monza, na Itália. Coincidentemente, o palco onde o Drogovic venceu o título dele da Fórmula 2. A gente vai falar tudo isso no programa da próxima semana. Aproveitar agora e fazer o nosso momento Pit Stop de hoje. Momento Pit Stop de hoje, aproveitar que a gente falou até de macacões, de sonhos, de um monte de coisa. Deixa eu fazer um movimento aqui de comparativo de macacões dos pilotos. No caso do Christian, tem até uma história de vida sua aqui, Christian. Mas como a gente pode ver também a evolução desse item de segurança tão importante para um piloto, né? Que é um macacão, além de uma identidade da equipe, também bem legal. E tem um comparativo de gerações que eu acho que vocês vão curtir aqui, que a gente vai mostrar. Eu vou levantando para mostrar e o Christian vai falando sobre cada um dos modelos aqui, ó. Bom, o primeiro era o meu macacão enorme, né? Vocês estão vendo. Acho que eu tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos. Eu não lembro se foi a Dona Silvia ou Dona Sema. Eu lembro dos nomes, mas, desculpa, foram uma das duas que fizeram esse macacão. Costuraram aqui. Isso. Não, que fizeram o bordado e o macacão, né? E eu lembro que eu tive que ir na casa ou da Dona Silvia ou da Dona Sema, acho que umas 2, 3 vezes, para ela pegar a medida minha para sair tudo perfeitinho, tudo certinho.
Pô, foi uma alta costura, então. Foi uma sob alta medida aqui. Victor Valentim, Rapaz, isso daí, então. olha só. Agora, a grande diferença desse para os outros dois, não vamos nem entrar muito em detalhes, né? Esse daqui era o macacão para andar de kart, era pró-fogo, né? Não tinha nenhum sistema de Numex aqui, não tinha nada anti-chama, mas era material para você andar de kart, que é claro que você não tem problema de fogo no kart, então era mais eu diria que era mais do ponto de vista cosmético, né? Tá. Ter um macacão com, Sim. na época, patrocíniozinho, que era a Copersucar Fittipaldi, que era a nossa equipe de Fórmula 1 lá na época, e pronto, boa noite, a criança tá feliz. Parentes, eu acho a naturalidade que ele fala. Era a nossa equipe de Fórmula 1 da época, cara. É uma naturalidade, tipo, absurda aqui, mas tudo bem, é só, de novo, um momento pessoal. A melhor história, não, a história que nossa, eu canso de contar essa história. Quando eu ia pra escola, né, chamavam todo mundo, né, pra ficar num circulinho lá embaixo, isso quando eu tava na 3ª, 4ª série, né, pra meio que contar. E aí, o que seu pai faz? Meu pai tem um restaurante. E o seu? Meu pai tem uma loja de roupa. E o seu? Meu pai trabalha no banco. E o seu? O que ele faz? Meu pai tem uma equipe de Fórmula 1. Só que eu era ingênuo. E eu falava, juro, com a maior naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Daí, anos passaram, caiu a ficha. Bora pro segundo macacão, Christian. Esse daí vocês também já viram várias vezes, que ele ficou exposto no painel do antigo estúdio nosso aqui do Pelas Pistas. Foi meu primeiro macacão de Fórmula 1. É óbvio, já era antifogo, tudo. Mas eu acho que aquilo que você quer perguntar para mim, Thiago, esse macacão ainda era com os bordados, né? Que a gente vai comparar 2 macacões aqui, esse da Minardi com o último dele, porque tem essa questão dos bordados. Vou jogar um pouquinho pra minha câmera aqui. Que a gente vê, né? A costura, tudo, como se fossem camadinhas aqui. Mostra esse bordado da Marlboro, que é grande. Na câmera grande aqui, ó. Isso, ótimo. Aqui, ó. Isso era tudo um bordado. Coisa que... Vamos rapidamente pegar esse. Esse daqui foi meu último macacão em 2019. Muito mais leve, inclusive. E não tem nenhum bordado. Só que no programa passado, 2 atrás... não, foi no programa passado com o Pisoni. A gente estava discutindo e daí não sei como é que o papo surgiu. Que época que tinham macacões mais legais? E eu acho que foi unânime, mais ou menos a resposta de todo mundo, que era na época dos bordados. Eles preferiam os macacões na época dos bordados, apesar desse daqui... tecnicamente ser bem mais avançado que esse daqui, mais leve e provavelmente mais confortável. É que a gente não tem uma balança aqui, mas tipo, é nítida a diferença tipo, de peso dos dois. Eu achava esses macacões aqui, década de 90, 80, 90 e 2000 até assim, lindos. Lindos. Esses aqui são sensacionais. Eles são muito bonitos, modernos, bem mais seguros. Nossa, a evolução também. Bem mais confortável. Bem mais confortáveis. Mas sensacionais aqui. Vocês podem mandar. Não, eu concordo. Qual foi o seu favorito? Porque parece meio que 3D esse macacão. Exato. Não sei, parece a costura é diferente, tudo é... Qual foi o seu favorito? Quando eu coloquei... Eu lembro como se fosse ontem. Eu fui... Eu não sei, porque quando eu fui para Minardi, meu primeiro carro de Fórmula 1, que eu coloquei esse macacão, sim, é legal, é óbvio que eu tava contente, mas eu tava muito mais contente com o fato de, finalmente eu consegui chegar na Fórmula 1, eu sou um piloto de Fórmula 1. Mas eu acho que o macacão que me marcou mais foi quando eu fui para a Haas e coloquei aquele macacão Budweiser branco e vermelho pela primeira vez. Eu lembro exatamente... dentro da oficina, em qual banheiro que eu tava me trocando, eu me olhei no espelho e eu falei, bom, agora eu vou fazer o banco do carro, né? O macacão serve, tá tudo em ordem, agora eu vou lá pra fora. E quando eu me olhei no espelho com aqueles, Budweiser, Kmart, escrito aqui, não sei, aquilo lá me pegou bastante. Aqui, eu acho que eu tava mais no... O que você tinha comentado antes, eu tinha conquistado o sonho de toda criança, que era um dia chegar na Fórmula 1. Sensacional esse comparativo
dos macacões aqui. Você pode colocar nos nossos comentários também aqui qual o favorito de vocês. Dos brasileiros, o do Nelson da Williams eu achava muito legal. Eu gostava do Nelson azul da Benetton. O da última, os últimos 90 da Benetton, que era o azul. Era o azul marinho. Isso. Era mais claro que esse daqui. Desse preto aqui, era né? Parecido com esse. Esse é preto. Não, esse é azul marinho. Preto. Azul. Bom, era um pouco mais escuro que esse. Isso, verdade. Um pouco mais escuro que Que é esse. daquele pódio ele e o Moreno em 90 em Suzuka. Isso, exatamente. Ele e mais o Moreno lá no pódio, mas eu gostava bastante daquele lá. E do Senna eu gostava muito do amarelo. O da Lotus de 87, que é a minha primeira lembrança de vida e eu acho aquele carro muito legal. De todas as Lotus, sei que a preta é emblemática, mas a amarela tem um lugar no meu coração. O preto era mais Killer Instinct. Era mais agressivão, eu achava. Mas o amarelo definitivamente chamava muito mais atenção. Do mesmo jeito que o Alan Mosca, quando veio aqui, o filho do Cid... A gente perguntou pra ele também contou essa história. Eu preferi o capacete do Ayrton quando era o amarelo fluorescente. Ah, de 80. Não, que ele só fez algumas corridas. Não sei se foi uma temporada inteira, mas eu lembro que foram alguns grandes prêmios que ele fez quando ele tava na Lotus preta. E daí parece que o seu Milton que fez ele trocar pro amarelo normal. Mas eu também preferia o amarelo fluorescente. E do Emerson eu gostava muito da McLaren. Da McLaren eu achava bem legal também. Você tá falando do macacão. Do macacão. Macacão vermelho inteiro. Era legal. Eu gostava do Emerson, do macacão vermelho e gostava daquele branco do Copersucar dele. Tá. Em 76. Macacão branco eu acho lindo. Era bem legal, porque aqui... era o branco com todas essas cores aqui. Então, os logos da Copersucar. Isso, né? mais o logo da Copersucar, mais o pássaro na frente. Então a combinação toda ficava legal. Sensacional. Você pode mandar o seu macacão favorito, lembrando que esse foi o Momento Pit Stop. A rede Pit Stop é a principal rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de venda espalhados por todo o país. De volta do nosso Momento Pit Stop, quero pedir para você like no vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Você que nos ouve em plataformas de áudio, às vezes nos ouve na academia, nos ouve no trânsito. Eu ouço muito podcast no trânsito ultimamente. Não esqueça de deixar a classificação 5 estrelas para que a gente figure ali nos rankings dos mais avaliados. Estamos muito bem nos rankings de audiência, mas também para ficar entre os mais avaliados, além de também de nos seguir no Instagram, no @pelaspistas360. Lá também tem as nossas arrobinhas pessoais. E onde mais, Carl? Onde mais nós temos? Lembrei também, claro, o Clube de Membros com conteúdos exclusivos. Vai ter ficando velho, hein? Não, que eu lembrei porque vai ter um bastidor aqui. Desculpa essa, não lembrou nada. Você esqueceu, né? Você não lembrou. É porque eu tenho que lembrar as outras coisas que vem pela frente aqui ainda. Já tô pensando no nosso bolão aqui. O bolão de Monza é difícil. Ainda bem que a Cal sempre pede pra você fazer isso. Porque essa tarefa que você faz é muito difícil, eu devo admitir. E no Clube de Membros... Vocês vão colocar aquilo nos membros mesmo? Absurdo, hein? Vai ter no membro, enfim, um bastidor do Momento Pit Stop de hoje aqui, que, enfim, quem for membro vai poder acompanhar com exclusividade. Christian! Puta, bati na mesa de novo. O cara que reclamou da mesa vai reclamar de novo com a gente. Christian, Estados Unidos, Fórmula Indy, tivemos a prova em Portland, o último misto da temporada. Prova dominada por 2 pilotos de novo ali na frente, o Will Power com o Alex Palou, primeiro e segundo colocados na prova, com o Neil Garden em terceiro. Campeonato nos seus momentos decisivos. Sua análise primeiro da prova, depois tem uns itens que a gente vai separar aqui, mas Will Power deu a cartada para tentar impedir o tri do Palou e ele ser tri na Indy. Ele tá o quê? 50 e poucos? 4, né? Eu achava que era 53. Pontuação de uma corrida cravada. Tá. E ainda faltam 3 corridas. Faltam 3. Então... não tá tranquilo pro Palou.
não tá, mas ele minimizou aquilo que ele poderia ter perdido esse final de semana. Então, ou seja, o fato dele ter feito uma corrida boa, ter terminado em segundo, tudo bem, o Power dominou, o Power estava mais rápido, o Power ganhou, liderou praticamente, acho que só foi uma volta, se não foram todas as voltas. Não foram porque teve o ciclo de parada isso, no box, mas na pista mesmo, sim, ele liderou todas as voltas, passou pelo Ferrucci logo na largada, logo na segunda curva. O Pole nem liderou. O Pole nem liderou. Acho que ele entrou na frente na primeira curva, ou na pior. Entrou meio lado a lado. E já passou. Exatamente. Mas tinha até comentado com você ontem lá na transmissão, né? O Power, quando ele foi campeão há 2 anos atrás, ele ganhou uma corrida. Sim. Agora ele já ganhou 3 e tá em segundo no campeonato. Então, ou seja, a constância que ele teve há 2 anos atrás foi melhor do que nessa temporada até agora. O que está favorecendo ele, ajudando ele bastante, são definitivamente essas 3 vitórias que ele teve, que, diga-se de passagem, todas aconteceram nos últimos 2 meses, eu acho. Foi de Road America para cá. Foi de Road America para cá, né? Porque se você pegar o começo de temporada dele até Road America, tava bom, okay, mas tava ok. Tava para um cara que ia terminar em 5º no campeonato, 4º, 6º, por aí. A gente mais lamentar entre aspas, tá? Assim, a gente mais questionava, poxa, como que será que o Newgarden e o McLaughlin estariam se não fosse a punição, do que colocar o Power... Inverteu a situação, concordo com você, porque por causa da punição, porque os dois começaram tão bem a temporada, e daí por causa da punição que eles tiveram, meio que colocou eles para trás. Só que o Power não tava tanto no radar. Você não falava ainda. Power. Você falava, ele tava em 4º, eu acho, 3º, 5º, mas não era que nem os dois. E, enfim, daí ele conseguiu se estabelecer e as últimas corridas, quando ele começou a ganhar a partir de Road America, como você mesmo comentou, ele foi para frente. Ele deu um salto de qualidade meio que gritante, tanto nos ovais quanto nos mistos. Sim, o Newgarden é melhor que ele nos ovais? Eu acho que é, mas já que o teu companheiro de equipe e concorrente é melhor que você, como é que eu vou fazer para bater ele? Então, na cabeça do Power, deve estar passando 1 milhão de coisas agora, para o próximo final de semana, inclusive. Como é que eu vou fazer para tentar bater o meu companheiro de equipe? Que, curiosamente, vai ser uma pista nova para o Palou, né? O Palou nunca correu em Milwaukee. O Power já correu e já venceu em Milwaukee. Então vai ser uma... Como que é correr em Milwaukee? Você que já quer a milha? É isso daqui, né? É plano que nem uma folha de papel. Tá. Eu acho que se tiver algum banking, deve ser 1 grau, 2 graus, só em caso que... É óbvio que você não anda na chuva, mas se por acaso chover, para ajudar a escoar a água, mas não é pelo ponto de vista para dar mais aderência ao carro. Sempre foi aquela prova clássica, logo depois das 500 milhas de Indianápolis, no final de semana seguinte, o famoso Milwaukee Mile. E agora, você que tinha comentado, né, que teve aquele problema quando eles reasfaltaram a pista, não foi isso? Que eles deixaram de ir um tempo para lá? Eles ficaram um tempo fora. Ficaram um tempo fora e agora estão voltando. É um ovalzinho de 1 milha, interessante, apesar de todo mundo imaginar que só são 2 curvas, né? Curva 1 e 2, 3 e 4. A 1 e 2 não é igual a 3 e 4. E eu lembro que o ponto de tangência, justo no apex lá da 1 e 2, a zebra, que tinha uma zebra, tinha como se fosse era uma zebra, só que era meio que um bico de papagaio. Então, quando a gente entrava na curva, a gente mirava com a roda interna dianteira naquele biquinho. É óbvio que você não ia tocar nele, mas você mirava o mais próximo possível daquele bico. E o raio da 3 e da 4 é um pouquinho diferente da curva 1 e 2. O raio da 3 e da 4 é mais constante. E a saída da curva 3 e 4, o muro está bem mais longe, então você consegue aproveitar a pista muito mais do que da saída da 1 e da 2, que eu conheço o muro muito bem, inclusive, que foi em 98. A gente indo testar uma semana antes, fiz um ótimo teste, carro perfeito. Falei, tá bom, semana que vem vamos voltar para cá, vai ser lindo. Saí do box, dei 3 voltas, esquentando no treino tudo. livre, para valer. No treino livre, não,
carro tá bom, não sei o quê. Daí saí, fiz um run. Dei 3 voltas rápidas, parei no box, falei, meu, o carro tá bom pra caramba, não sei o quê. Vamos dar um pouquinho mais de asa dianteira aqui, que tá tranquilo. Então, é bem isso. Vamos dar mais asa dianteira, que não tem problema nenhum. Eu acho que já na hora eu era segundo, terceiro, alguma coisa assim, dando 2, 3 voltas, sem andar naquele limitão máximo. Nossa, não teve dúvida, eu dei muita asa dianteira, eu entrei na curva 1, perdi o carro, meti ele de traseira lá na parede, fiz um furo na parede, eles não conseguiram mais treinar o dia inteiro. Você acabou com o treino? Acabei com todas as atividades da pista naquele dia. Não, já pode colocar ali, corte, o dia que Christian parou a corrida, parou o treino. Eu acabei com as atividades na pista enquanto me levaram pro hospital, né? Pra ver se estava tudo em ordem comigo. Daí eu passei a noite lá no hospital e daí me liberaram na manhã seguinte. Aí você correu? Não, eu não corri naquele final de semana, porque quando você desmaia, você não pode correr no mesmo final de semana. No mesmo final de semana, desculpa. E daí eu voltei pra pista no dia seguinte e assisti. Eu acho que o Moreno acabou correndo naquela lá. Eu não sei se deu tempo ou... Não. Não chamaram ninguém porque não tinha ninguém pra substituir lá na hora e daí meu carro ficou parado. Entendi. Ô, louco. Destaques de Milwaukee pra você nesse próximo fim de semana. Será uma rodada dupla na ESPN 4 e no Disney Plus. Sábado, 7 da noite e domingo, 3:30 da tarde. Para você ficar ligado com a gente. Temos algumas questões, Christian, de destaque nessa prova de Portland, que acabaram envolvendo o Pietro Fittipaldi. Foram 2 acidentes com o Pietro. Um que ele acabou sendo punido pelo toque com o Dixon no começo da prova, logo na primeira volta, e teve um depois com o Conor Daly numa disputa na curva 1. Como que você viu essa questão do Pietro? Aquele primeiro com o Dixon foi meio difícil de engolir, né? Mesmo porque o próprio Dixon, quando ele desceu do carro, ele falou, bom, se tem alguém que tem que ser punido aqui, talvez tenha sido o Kirkwood. Na origem da confusão. Na origem da confusão, que foi uma curva antes. Agora, a gente também... Depois que a gente terminou a transmissão, eu tava pensando muito no incidente todo, né? E tem uma terminologia que eles usam em inglês bastante... e que a gente pode associar isso à situação Dixon-Kirkwood, que I had a run at him. O que eles querem dizer quando eles falam I had a run at him? É que o carro de trás está um pouco mais rápido, está com mais, podemos chamar de inércia, que você tá um pouco mais rápido, então ele está tentando te passar de algum jeito e vai acontecer, ou por dentro ou por fora. Fique esperto que vai acontecer. Então, dependendo do nível de defesa que você vai colocar lá na frente, ou vai dar besteira ou não vai dar besteira. E o Kirkwood, claramente, na curva anterior que ele tentou passar o Dixon, ele provavelmente deve ter saído mais rápido. Ele saindo mais rápido, tem aquela retinha entre uma curva e outra, ele veio mais embalado. O Dixon, muito raposa velha, não freou por dentro. Quando ele não freou por dentro, ele deixou a porta aberta. Por isso que o Kirkwood tentou enfiar o carro. Ele deixando a porta aberta, será que ele não gerou essa situação para o Kirkwood enfiar o carro? Então o Kirkwood já tinha saído mais embalado, o Dixon deixou a porta aberta, o Kirkwood falou, pô, eu tô mais embalado que ele, é óbvio que eu vou tentar frear mais tarde e vou passar ele aqui nessa para a direita. Então eu juro que eu categorizo aquela situação como um incidente de corrida, porque foram tantos fatores pequenos. Toda a situação. Então, desde a disputa Kirkwood com o Dixon, a saída do Dixon, que ele volta mais lento para a pista, e o Pietro, que não tinha espaço. A gente vai chegar Então, a gente vai chegar aí. Mas se o Dixon tivesse freado por dentro, não teria aberto a oportunidade para o Kirkwood. O Kirkwood não teria tentado passar ele por dentro, e daí não teria acontecido aquela bagunça que aconteceu depois. Então, a gente pode falar que foi culpa. É óbvio que ele não fez de propósito, mas de uma certa maneira foi gerada pelo Dixon. O que aconteceu? O Kirkwood se enfiou por dentro, o Dixon, muito safo, raposão, ele falou, se eu entrar agora vai bater. E ele não entrou, tanto que o Kirkwood não bateu no Dixon, não encostou. Por isso que foi difícil para indicar penalizar ele. Como é que eu posso penalizar uma pessoa que não bateu e que claramente não tá te fechando em linha reta? Não é que você tirou do vácuo e o cara tá fechando. Ele não fez nada. Muito pelo contrário, ele só tentou te passar. Daí, o que aconteceu?
o Kirkwood passou por ele, o Dixon entrou mais lento na reta, bem mais lento na reta. Pra fora aí da pista, tudo. A minha outra única ressalva que eu vou fazer pro Dixon é que se você tá voltando para a pista de rolamento, onde todos os carros claramente estão passando por você muito mais rápido, eu acho que você tem que ficar um pouco do lado externo, dar espaço para eles até se chegar na mesma velocidade mais ou menos, daí você blend in, você se junta, se posiciona, se junta ao bolo. Coisa que não aconteceu. Ele foi voltando, é claro que ele quis perder o mínimo possível de posições lá naquela hora, ele foi voltando, o Pietro não tinha para onde ir. E o Pietro não vai tacar o pé no freio por 2 motivos. Primeiro, porque ele não quer perder a chance de ultrapassar o Dixon, e outro motivo, é claro que ele tem medo, você não vai no meio da reta tacar o pé no freio, porque tem a corrida inteira atrás de você, ainda mais ele que estava largando em 13º, tinha metade da corrida atrás dele. Se ele taca o pé no freio naquele momento, a corrida provavelmente passava em cima dele. Então, ele estava numa situação que ele não tinha para onde ir. A hora que ele subiu por cima da zebra, o carro dele, no momento que ele voou, né, foi um pouquinho para a esquerda, bateu no Dixon e o Dixon bateu no guarda-reio, consequentemente acabou a prova dele. Fora da prova. Essa situação que você comentou da oportunidade, se fechou, se não fechou, teve um outro incidente do Herta com o Grosjean também durante a corrida. Isso foi depois. Isso foi depois. E isso foi mais pra frente. Foi uma situação até relativamente semelhante. Que eu achei que foi semelhante e você não achou que foi tão semelhante assim. Não, eu achei que você quer saber? O Grosjean saiu lento lá da chicane, mas ele nem sabia que o Herta tava do lado de fora. E a vida que segue. Lá é uma quebra que você faz, tudo bem, é cravado a quebra, mas você tem que posicionar o seu carro bem. Não é tão fácil assim. Não é querer entrar em outras curvas que você faz flats, que você pode estar olhando pro teto que não vai mudar nada. Lá não, você tem que posicionar teu carro, você tá trocando de marcha. Eu acho que o Herta saiu um pouco mais embalado, ele sabia que por dentro ele não ia conseguir passar, porque o Grosjean já estava se posicionando, então ele tentou por fora, só que a pista funila lá na saída, eu já passei muito por lá, então ela é bem larga naquela direita e esquerda lá na chicane, só que lá na saída ela dá uma funilada, a hora que ela dá uma funilada, acabou a pista pro Herta. Tanto que depois da corrida, quando foram entrevistar ele nem comentou sobre isso. Então eu ponho, se é que tem algum culpado, eu coloco o meu dedo em cima do Herta lá um pouquinho. Eu acho que ele foi um pouco afoito, independente daquilo que eu falei na transmissão ontem. Eu falei, a melhor temporada que ele tá fazendo até hoje, desde quando ele entrou na Indy. Tá indo muito bem. Terceiro colocado e 10 pontos atrás lá do Power. Então ele matematicamente tem chance de ser campeão ainda. E o segundo toque do Pietro com o Connor? Na primeira chicane? Então, esses foram os dois que foram situações de corrida. Daí agora a gente vai comentar dos dois que poderiam ter sido evitados. Eu acho que esse do Pietro poderia ter sido evitado. Uma das coisas que deve ter acontecido, é óbvio que ele não ficou contente com a penalização dele. Até o rádio passou na... Exatamente. O que você queria que eu fizesse? Você queria que eu fizesse o quê? Exato. Com toda razão. Sim. Daí é claro que a cabecinha já tá a 1000 por hora. Ele não foi pro top 6 lá por 12 por muito pouco. Por muito pouco, então ele definitivamente estava com um carro bom e daí faz toda a diferença do mundo, entendeu? Então, você até vê a diferença dos outros carros lá da Lundgaard lá da Rahal, para ele foi muito pequena, sabe? Ele tava lá na briga. E a classificação, a gente comentou sobre isso, foi apertada, né? Foi um absurdo. No top 12, então, do segundo pro 12º, foi absurdo. Foi dois décimos, um décimo e meio, sei lá. Do segundo pro décimo foi menos de 2 décimos. Então, foi muito apertada a classificação. Bom, tendo dito isso, ele sabia que ele estava com um carro bom. Quando ele foi penalizado no começo da corrida, ele já sabia que a prova dele já tinha ido pro vinagre. Então, ok, vamos tentar uma prova de recuperação. Daí você tá com enfim, a cabeça que já tá lá, mas não tá lá. Você tá tentando tudo e eu acho que ele foi um pouco afoito no final da reta, a hora que ele bateu lá no corner dele. Porque aquela batida, na minha opinião, foi um pouco desnecessária. Foi desnecessária, mas
foi desencadeada por uma série de outras coisas. Não estou justificando. Sim. Ele errou do mesmo jeito. Porém, eu tenho certeza que se ele não tivesse numa situação que não tivesse acontecido o que aconteceu no começo, eu duvido que ele teria cometido aquele erro, que faz parte de uma situação de emoções, humano, enfim. E foi particularmente um fim de semana complicado, porque é um fim de semana em que ele teve a pressão extra também de ter um outro competidor, Yuri Vips, lá na equipe. Então tem toda essa questão também ali de ainda não tá garantido pro ano que vem. Chega um outro cara pra competir aqui, tem vaga aberta, mas o cara quer pegar a vaga. Tem toda uma atmosfera também que não joga legal numa temporada complicada também. Ainda bem que você trouxe isso à tona, porque eu juro que eu não consegui entender essa lá do Vips, porque se a Rahal, na minha opinião, não tem capacidade de fazer 3 carros, por que eles vão trazer 4? Por que eles vão fazer 4? Era só pra... Era só pra... Mas mesmo assim, né? Então, é difícil. E as paradas do Vips foram muito ruins também. Tipo, se as do Pietro com 3 carros já são ruins, a do Vips também não foram legais. Então, por que você acha? Porque o nível de qualidade das pessoas que estão trabalhando lá naquele carro vai diminuindo cada vez mais. É isso. Que, diga-se de passagem, não fez nada... Fez uma corrida bem ok. Não foi longe de... estou impressionando o meio mundo aqui. No caminho da Fórmula Indy, nós tivemos a Indy Next. O Caio Collet chegou na 4ª colocação. Tá praticamente garantido como terceiro do campeonato e melhor novato. E acabou também a temporada da USF Pro, que compete o Nicolas Giaffoni, filho do Felipe Giaffoni. Ele terminou com um pódio na última bateria. Para ficar registrado aqui, o pessoal do caminho pra Fórmula Indy, rumo à Fórmula Indy. Lembrando... P3, né? Foi P3. Foi P4, P5 e P3. Eu sei que foi um P4, do meio foi P5, P6 e a terceira foi o terceiro lugar na última bateria. Recapitulando, então, sábado, 7 da noite, ESPN 4 e Disney Plus, e no domingo, 3:30 da tarde, ESPN 4 e Disney Plus, Grande Prêmio de Milwaukee. Só pra voltar... Antepenúltima e penúltima prova do campeonato. Tá. Volte. Não, só pra voltar um pouquinho atrás, vamos colocar outra imagem aqui no meio do caminho, que foi aquela situação lá do Grosjean. Aquela que ele volta pra pista? Isso. Nossa. Inclusive na transmissão você falou que aquilo é um perigo. Exatamente. Aquilo foi um perigo. Aquilo foi perigoso. Aquilo foi... Ouch. Perigoso. Não, foi bem perigoso. Ele rodou sozinho, devia estar extremamente nervoso dentro do carro, né? Como é que eu cometi um erro sozinho? Tava relativamente... Tava brigando lá no por bolo. Pódio, até pro terceiro lugar. Pelo pódio, tava relativamente tranquilo lá na prova. O carro da Juncos destruindo o companheiro de equipe dele, que tinha largado lá atrás, mas, enfim, rodou sozinho. A hora que ele rodou sozinho, ele voltou... Nem olhou, né? Como se tivesse ninguém. Como se... Tô sozinho na minha garagem. Vou voltar... Como se só ele estivesse participando da corrida. E daí o que aconteceu? Nossa, o Rasmussen ali... Encheu ele, né? E não foi culpa do Rasmussen. Não, zero. Porque o Rasmussen não tá nem imaginando que ele ia voltar, né? Foi até leve perto do que poderia ser. Perto, concordo. Só quebrou um bico ali. Quebrou um bico e furou o pneu do Grosjean. O que aconteceu? O Grosjean continuou, não percebeu que o pneu tinha furado, chegou na próxima curva. A hora que chegou na próxima curva, o carro escapou de traseira, ele foi pra brita, quase não conseguiu chegar no box. Causou bem ali o Grosjean, aprontando mais uma vez. Mais um resultado bacana nesse fim de semana, turma. Tivemos a European Le Mans Series correndo em Spa, vitória brasileira do Daniel Serra. O Nelsinho não pôde correr essa etapa porque tá nos Sertões, mas o Serrinha foi lá em outro carro. O Serra corre nos GTs e venceu também ali o Serrinha em Spa. Ganhar Spa é sempre bom, né? É legal. É legal. Guiar Spa... Foi a única pista de Fórmula 1 que eu fui. Então... Tirando Interlagos, óbvio. Eu não... Vou ser sincero, ela tá aqui... Onde é que ela tá? Não tá. Não tá? Ela não tava aqui? Não tá, não. Então não foi. Então, porque eu ia falar, porque eu nunca fui fã incondicional de Spa. É legal guiar em Spa, já ganhei Spa, não de Fórmula 1, mas ganhei as 24 horas de Spa em 93, eu acho. É isso mesmo. Você ganhou as 24 horas de Spa? Ganhei. Sabia não. Ganhei Spa, Sebring e Daytona. De 24 horas. Não, Sebring é 12. Desculpa. Quer dizer, das provas grandes, de prova de longa duração, eu ganhei Daytona, Sebring e Spa. Eu sabia de Spa. E daí podemos colocar o Watkins Glen. Sim. É. Mas, bom,
onde eu queria chegar. Eu nunca fui fã incondicional de Spa, aparentemente o Nelsinho também não. Também por não. isso que ela não tá aqui. Mas ganhar em Spa é uma pista icônica, né? Todo mundo tem o sonho de andar em Spa, ou Rouge, né? Fazer aquela parte lá da rápida, né? Direita, esquerda. Então, é óbvio que pro Serrinha foi uma conquista bem legal. Eu comi um hambúrguer muito bom na Bélgica. Comeu? Comi no hotel que eu tava. Tava chovendo pra variar um pouco? Chove, direto, tudo, né? Normal, né? Normal. Então, normal. Senão você sai do hotel às vezes de shorts, né? Daí a meio-dia tá nevando, daí às 4 da tarde tá uma temperatura amena, porém tá fresquinho. Aquilo lá muda mais que não sei o que. Na sala de imprensa eu olhava pra uma janela, minha visão era bem, você faz a primeira curva e segue naquela retinha rumo a Radion e a Eau Rouge. Então minha vista era bem daquela arquibancada pra trás. E era isso, você via, fechou. Aí dava 5 minutos, chovia. Aí dava 5 minutos, abriu de novo. Então você ficava nessa de vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá. Foi legal isso daí. Bora passar vergonha, senhor Christian Fittipaldi? Palpites, bolão, grande prêmio da Itália, Monza. O Nelsinho ele vai mandar via WhatsApp pra gente, porque ele tá lá nos Sertões. A hora que ele tiver 5 minutos pra pensar na gente. Ó, nesse momento que a gente tá gravando... Ele tá o quê? De lado, especial. Né? Não tá no meio especial do de hoje atrasou. Teve um acidente, atrasou a largada dele. Será que ele tá bem ou tá no perrengue? O que você acha? Não, hoje era mais curto, o perrengue... Ele tá bem mais preparado que o ano passado. Tá. Então. Ele mudou de categoria. Mas tá... Tudo. Ele tem mais experiência, o carro tá mais preparado. Uhum. Ó, votos navegador. Votos que ele esteja muito bem. Acelera. Vai, Júnior, acelera esse negócio aí que a gente quer outro hardware aqui, vai. Estamos de um troféuzinho diferente então, aqui. Tem 2 lá, mas... Agora o troféu bolão que a gente vai ter aqui. Vamos lá, você como último colocado pode palpitar primeiro. Obrigado pela lembrança. Pódio e o aleatório que vai ser... Uma das meninas escolhe um número. Um número de 4 a 20. 12. Então, 12º lugar é a posição aleatória do... Tá. Eu vou de... Lando... Deixa eu fazer o meu aqui primeiro, senão ele vai achar que eu tô copiando ele. Eu vou de Lando na classificação. Eu vou mudar um pouco a minha... Cara, eu vou mudar tudo aqui. Eu mudei o meu. Eu vou de Lando, Piastri, Max. Cara, eu mudei 3 vezes o meu aqui, mas ficou um pouco diferente. Então, é Lando. O meu 12º? Não, repete. É Lando. Lando, Piastri, Max. Tá. Nossa, tá parecido, mas tem uma diferença. E 12º, eu vou de Stroll. Puta vida, eu ia de Lance Stroll. Tava escrevendo Lance Stroll aqui. Vou trocar isso aqui, mas... 12º. Tá, já achei. Então eu vou de Lando na pole, Lando em primeiro, Piastri em segundo, mas eu vou de Leclerc em terceiro. Efeito Ferrari? Efeito Ferrari. Será que em Monza ele vai ganhar Forza, os cavalinhos Ferrari, a mais? Forza, grazie. Não é essa força Ferrari, é os cavalinhos a mais que eles ganham. E 12º, Daniel Ricciardo. Em 12º. Tá aqui os nossos palpites. Você pode mandar também os nossos palpites no nosso chat do YouTube. Toda sexta-feira a gente coloca lá no Instagram a nossa arte com os palpites. E aí a gente vê se a gente mantém. Lembrando que Nelsinho tem 57, eu tenho 55 e o Christian tem 47 pontos no nosso bolão do Pelas Pistas, temporada 2024. Certo, seu Christian? Opa, esse final de semana temos o quê, então? Monza. Temos Monza, temos Indy. Sertões. Indy é a penúltima corrida do ano. Lembrando todo mundo, né? ESPN 4 ou Disney Plus. No sábado, que horas que é? 7 da noite. E no domingo? 3:30 da tarde. Tá bom. Então, sábado às 7 da noite e domingo, 3:30 da tarde. Que mais? Te vejo lá. Não, te vejo lá. Tem mais alguma outra corrida? Tem a Indy Next, passa no Disney Plus. Que é a penúltima tem o Caio Collet correndo. Tá. Tem Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Fórmula 2. Fórmula 2 volta. Não, Fórmula 2 em Monza. Monza volta. Sertões acaba no sábado. Não, então tem bastante coisa pra gente comentar semana que vem. Imperdível, então, você, semana que vem com a gente.
like no vídeo, se inscreva no nosso canal, aquele sininho ali para você não perder nenhum destaque. Vai que tem algum breaking news, alguma coisa que a gente entra ao vivo aqui, ou com algum vídeo novo, além das nossas coberturas também de corridas. A gente se vê então semana que vem. Com certeza. A gente se vê semana que vem. Até lá, pessoal. O podcast mais veloz da internet brasileira. Tchau!